Jesus disse que João Batista era um tipo de Elias, que veio preparar o caminho da vinda do Messias. E a irmã White, ela fala assim, que nos últimos dias, o movimento adventista é o terceiro Elias, que estará trabalhando, proclamando, discipulando, preparando as pessoas para a vinda gloriosa de Jesus. Portanto, cada uma de nossas casas é, em miniatura, o ministério do terceiro Elias. E qual que é esse ministério? É um ministério que deve começar por nosso lar, ajudando nossos filhos a voltar-se para Deus. Então ele diz assim, ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos seus filhos aos seus pais, para que o Senhor não venha ferir a terra com maldição. Interessante que a primeira palavra dada ao ser humano lá em Gênesis 1, está aqui, ó. Se você puder acompanhar Gênesis capítulo 1, verso 26, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, e sobre os animais domésticos, e sobre os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse. Então, olha só. Primeiro, palavra do Senhor direta para o ser humano foi, e Deus abençoou, dizendo, sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra e sujeitem-na. Então, olha que interessante. Deus, primeira palavra a nós foi bênção. E aqui a última palavra do Antigo Testamento, a palavra maldição. Então, essas duas palavras elas são muito importantes de serem entendidas, porque, na final de contas, Deus quer abençoar a gente. E Deus quer que a gente evite qualquer forma de maldição sobre nós, porque Ele nos criou para ser uma bênção. Então, eu vou compartilhar com vocês alguns slides aqui para a gente melhor entender esse tema desse dia de hoje, né? Então, o que é a bênção? A bênção é algo divinamente dirigido por Deus, porque é uma palavra que está ligada diretamente a Deus. E há muitas pessoas hoje tentando redescobrir o valor disso. O próprio Dr. Augusto Cury, através desse livro Pais Brilhantes e Professores Fascinantes, ele traduz em linguagens atuais um comparativo de como os pais estão educando os seus filhos. Então, ele diz assim, que pais, sejam homens e mulheres, mães, né? Geralmente, os bons pais na sociedade atual, eles dão presentes, eles nutrem o corpo, corrigem os erros, preparam os filhos para os aplausos, conversam, dão informações, dão oportunidades. Mas ele diz assim, que os pais brilhantes, aqueles que têm tido maior sucesso, onde têm conseguido preparar melhor os seus filhos, eles vão além, eles dão o próprio ser, eles nutrem a personalidade, eles ensinam a pensar, eles preparam os filhos para lidar com os fracassos, eles contam histórias, eles ajudam a buscar sabedoria e nunca desistam. Se vocês puderem adquirir esse livro, vale a pena você ler para você entender com mais profundidade cada uma dessas áreas, porque isso faz parte do nosso trabalho como pais, né? Uns anos atrás, eu participei de um evento para homens e um dos palestrantes contou essa história que me chamou muita atenção, a história de Bill Havens. Bill Havens era um candidato à medalha olímpica nas Olimpíadas de Paris em 1924. E ele era um jovem atleta na modalidade de canoagem 10 mil metros. E ele era o campeão mundial na época. E se preparou muito para essa Olimpíada, mas no ano de 1924, ele foi convocado, mas a sua esposa ficou grávida. E ele ficou num dilema entre ir para a Olimpíada e conquistar sua medalha de ouro ou permanecer com a sua esposa para a chegada do bebê. Depois de muita luta pessoal, Bill Havens decidiu ficar com a esposa. As Olimpíadas transcorreram bem. O seu amigo, que sempre perdia para ele, que era o vice, acabou ganhando a medalha de ouro. 4 dias após a conclusão dos Jogos Olímpicos de Paris, de 1924, o seu filho nasceu. O seu filho, chamado de Frank Havens. Frank também queria ser um atleta. Em 1952,
Bill Havens recebeu uma carta, aliás, um telegrama. Esse telegrama dizia assim: pai, muito obrigado por ter me esperado. Hoje estou retornando para casa com uma medalha de ouro que um dia deveria ter sido sua. E aqui está Frank Havens, que ganhou a medalha de ouro na Olimpíada de Helsinki, na Finlândia, em 1952, na mesma modalidade do seu pai. Essa história me faz lembrar que o próprio Deus preferiu que Jesus viesse, deu Jesus para nós, para que mesmo ele morrendo, nós pudéssemos ser salvos, para que Jesus pudesse dar a vida por nós. Então, isso é muito importante para nós sabermos o que vale a pena na vida. Será que um filho vale mais que uma medalha? Será que o filho vale mais que a nossa responsabilidade? Olha só, Ellen White, ela fala assim: todos os membros da família se centralizam no pai. Ele é o legislador, ilustrando em sua própria varonilidade as virtudes como energia, integridade, honestidade, paciência, coragem, diligência e prestatividade. O pai é, em certo sentido, o sacerdote da família, apresentando ante o altar de Deus o sacrifício da manhã e da tarde. Olha que coisa impressionante. A visão que Deus deu para Ellen White no livro Lar Divino sobre o pai, como também tem a visão da mãe. Eu sei que estou falando para a maioria das mulheres aqui, mas é importante você orar, você ajudar o seu esposo, se você é casada, a entender melhor o papel dele. Quem sabe, eu vou providenciar aqui para vocês o capítulo sobre o papel do pai. Vou colocar ele em PDF para vocês compartilharem com o seu marido, para que ele leia com carinho sobre isso, porque é muito importante. Né? Se a gente entender isso, a gente vai entender o que é a bênção. O que é a bênção? A palavra bênção, do hebraico baruch ou barak, tem significados interessantes, como ajoelhar, felicitar, saudar, autorizado para prosperar, algo de grande valor, ser bem-sucedido, ter uma viagem agradável. Essa palavra aparece 640 vezes no Antigo Testamento. Isso mostra que é uma palavra muito relevante na Bíblia. Quando você vai no Novo Testamento, no grego nós encontramos duas palavras. Encontramos eulohia, ou elogia, que quer dizer bem-estar, louvor, gratidão, e encontramos também makarios, que quer dizer felicidade, feliz, bem-aventurado, palavra esta que Jesus utilizou 9 vezes nas bem-aventuranças. E é interessante que essa palavra, a elohia, ou elogia, ela aparece 44 vezes, e a palavra makarios, ela aparece 45 vezes no Novo Testamento. Tudo isso vem para mostrar para nós que Deus nos deu 7 grandes bênçãos. E essas grandes bênçãos, elas estão ligadas diretamente a nós. Olha que interessante, Deus deu a primeira das bênçãos, que foi a sua revelação. Deus se revelou a nós quem ele é e o que ele faz, através da criação. Pegou uma terra, um planeta sem forma e vazio, e deu forma, e deu estrutura, e criou um ambiente para nós. Deus fez o meio ambiente. Deus deu a vida, tanto para as plantas, os animais, quanto a nós. Deus também deu como bênção a família, criando-nos a sua imagem e semelhança. Deus também nos deu os alimentos como fonte de energia, bênçãos. Deus também nos deu os recursos para que, através da administração da terra, domínio sobre os animais, sobre os vegetais, sobre os minerais, nós pudéssemos manipular e usar esses recursos para desenvolver o planeta. E, por último, Deus nos deu o sábado, o Shabat, o 7º dia de descanso, de bênção e de santidade. Essas 7 grandes bênçãos já introduzidas e oferecidas e dadas a nós, já no Gênesis 1 e o capítulo 2, de 1 a 3, infelizmente, todas elas foram manchadas pelo pecado. A revelação, o meio ambiente, a vida, a família, os alimentos, os recursos e o sábado, todos eles, em algum aspecto, o pecado manchou. E um dos objetivos de Deus é que a gente possa ter isso de volta, restaurado. Portanto, há um poder que Deus estabeleceu nas suas palavras, que são o poder da bênção. Olha como diz o texto: Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se,
encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, os animais que se movem. Então você vai perceber que essa bênção que Deus deu ali para Abraão, ela foi repetida para Noé, que abençoou seus filhos. Essa mesma bênção também foi dada depois a Abraão, com algumas nuances a mais, que depois nós vamos ver no decorrer da semana, né? Essa bênção também foi estendida para os descendentes de Abraão. Aqui você vai ver, por exemplo, o próprio Jacó lutando com o homem, que depois ele descobre que é o Senhor, e ao descobrir o Senhor, o que ele diz? Eu não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Queridos, nessa manhã, eu tenho certeza que Deus tem grandes planos para nós. E tenho certeza que Deus chamou você para este culto de oração, para despertar no teu coração que a sua família é uma grande bênção que Deus deu. E ao você interceder e orar, você não está lutando por algo que não tem valor. Muito pelo contrário, é a preciosidade. E quando nós enxergamos essas 7 bênçãos que Deus oferece, nós estamos aqui para trabalhar pela restauração daquilo que Deus nos deu. Por isso que é importante nós entendermos e conhecermos bem a Deus para revelá-lo da maneira correta. Por isso que é importante a gente preservar o meio ambiente. Ele faz parte dessa restauração das bênçãos de Deus. Por isso que é valioso valorizar a vida, orar pelas pessoas, tratá-las bem, tirar qualquer forma de preconceito, qualquer forma de discriminação, de favoritismo do nosso coração. Por isso que é valioso respeitar a família. Homens e mulheres foram criados iguais a Deus, porque o nosso modelo de casa, de família, não é o modelo do pecado, mas é um modelo antes do pecado, onde homens e mulheres são iguais diante de Deus, onde ensinam os filhos a autoridade que vem dos pais. Nós estamos aqui para restaurar também a forma de saúde que Deus nos deu. Por isso que os 8 leis de saúde, 8 remédios, 8 estilos de vida, enfim, os 8 remédios que a irmã White fala, os alimentos faz parte disso. Por isso que a gente foi dado a nós uma mensagem de abstinência dos produtos que nos fazem mal e temperança naquilo que é bom. Olha que coisa maravilhosa. Deus também nos deu os recursos, por isso que a gente aprende a administrar o dinheiro, as oportunidades, o trabalho. E o trabalho, a profissão, é uma forma de nós exercermos nossa missão aqui na Terra. E por último, Deus quer que a gente restaure a verdadeira guarda do sábado. Como nós estamos vivendo o Evangelho como Jesus viveu. Então, que o Senhor Deus possa abençoar vocês como mães que estão aqui acompanhando este encontro. Que o seu lar seja, de fato, uma verdadeira bênção. Que Deus seja louvado pela vida de vocês. Amém.